Olá, bom dia. Estão bons? Então, a escola já começou? Está a começar agora, não é? Vai tudo correr bem. Então, vamos lá relembrar o que é que falaram, o que é que foi contado a história no domingo passado. Foi sobre um senhor chamado Paulo. Exatamente. E Paulo, como vocês sabem, era amigo de Jesus e andava a passear para falar da vida de Jesus e as coisas que Jesus fez e o que ele ensinava. E na história de hoje, Paulo viajou até outra cidade. Paulo viajou até à cidade de Corinto, que ficava perto, onde agora é a zona da Grécia Antiga, da Turquia também. E nessa viagem até à cidade de Corinto, Paulo não conhecia ninguém, não tinha nenhum amigo que vivesse nessa cidade. E nessa altura, o imperador romano, que era quem mandava naquela zona, obrigou que todos os judeus saíssem da cidade de Roma. E assim foi. Todos os judeus saíram da cidade de Roma e foram se espalhando por outras cidades daquela região e daquele sítio. Então Paulo, quando chega a Corinto, encontra duas pessoas. Um homem que se chamava Áquila, é um nome esquisito, não é? Áquila, e uma menina que se chamava Priscila. Era um casal que viviam juntos, gostavam muito um do outro, e Áquila e Priscila encontraram-se por acaso com Paulo e começaram a conversar. Áquila era judeu e tinham sido obrigados a sair de Roma e foram viver para aquela cidade, para Corinto. Quando Paulo e Áquila começaram a conversar, perceberam que tinham mais coisas em comum do que só mesmo serem judeus. Sabe o que é que Áquila e Priscila faziam? Vamos lá dar uns palpites. O que é que vocês acham que eles faziam? Áquila e Priscila eram muito bons a construir tendas. Coisa que Paulo, curiosamente, também era muito bom a construir tendas. E ficaram logo amigos, porque perceberam que tinham muitas coisas em comum. E ficaram amigos e começaram a construir tendas. Paulo a ajudar Áquila e Priscila a construir tendas. Neste período de amizade e neste período desta ajuda que Paulo fez ou deu, neste caso, a Áquila e Priscila. Sabem quanto tempo passou em que Paulo esteve com Áquila e com Priscila em Corinto? 1 ano e meio. Foram muito amigos. A Áquila e Priscila gostavam muito de Paulo e Paulo gostava muito de Áquila e de Priscila. Mas o objetivo de Paulo encontrar-se com Áquila e Priscila não foi só por mero acaso. Foi tudo desenhado por Deus. Ele sabe aquilo que tem que acontecer e sabe o que é que tem que ser feito para que o objetivo dele seja cumprido. Paulo, como sabem, gostava muito de contar histórias. E de contar histórias sobre a vida de Jesus, sobre aquilo que Jesus fez, sobre os objetivos que Jesus tinha para o povo judeu. E nesse tempo em que Paulo esteve com Áquila e com Priscila, contou-lhes muitas histórias, contou-lhes muitas coisas sobre Jesus, contou-lhes muitas coisas sobre o que aconteceu naquela época, porque é que Jesus foi morto, porque é que Jesus veio ao mundo, como é que ele veio. Portanto, ele contava estas histórias. E Áquila e Priscila, como gostavam muito de ouvir as histórias que Paulo contava, juntavam grupos de amigos para que Paulo pudesse contar histórias e que pudesse ensinar aos outros habitantes daquela cidade acerca de Jesus. Este era o objetivo da viagem de Paulo até Corinto. Ele não se encontrou com Áquila e com Priscila por acaso. Foi tudo maquinado e foi tudo pensado por Deus. Ele sabia muito bem o que é que tinha que acontecer. E nesta história, aquilo que eu vos quero contar é que muitas vezes aquilo que nós achamos que não é ou que não faz sentido, há sempre um propósito para. Às vezes nós conhecemos amiguinhos na escola ou há uma pessoa nova que entra para a turma e nós ficamos muito... mas quem é? De onde é que veio? Não está no nosso grupo de amigos? Não é um amigo?
E ficamos às vezes, ficamos um bocadinho incomodados e ficamos um bocadinho que não queremos falar muito com aquela pessoa nova, mas nós não sabemos o que é que aquela pessoa nova tem para nos ensinar. E às vezes é esse o propósito de Deus para a nossa vida. O que aconteceu com Áquila e com Priscila foi mesmo isto. Eles conheceram Paulo e não sabiam o que é que Paulo tinha para lhes contar. Nem o que é que Paulo lhes ia fazer de diferente na vida deles. Mas o que é certo é que Paulo foi colocado na vida de Áquila e de Priscila para que Priscila e Áquila conhecessem mais sobre Jesus e conhecessem mais sobre aquilo que é o propósito de Deus para, naquele caso, para a vida deles e aquilo que era o objetivo de Deus para aquela família de Áquila e de Priscila. Durante este ano e meio, Áquila e Priscila ficaram muito, muito amigos de Paulo e ficaram mesmo muito agradecidos por ter conhecido Paulo. Ao fim deste ano e meio, Paulo voltou a viajar e voltou a mudar de cidade e, quem sabe, numa outra cidade não encontrou outros amigos e não fez outras amizades e não contou outras histórias a esses amigos. Não sabemos, na próxima história, se vamos ter mais aventuras sobre Paulo. Adeus e um bom domingo!